Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou Eliana Yang e você está no canal de Alice Salgado, vibrando na quinta D. E hoje, continuando com a saga do planeta Terra, episódio 7, com a última parte da verdadeira história do planeta Terra. Vamos lá? Manuscritos essênios de Yeshua. Durante a missão do fundador guardião Yeshua, foi seu propósito acessar a sua maior encarnação como um Melquisedeque universal da chama azul, para ajudar a recuperar o controle sobre as traduções essênias do Cristo Templário dos 12 discos holográficos. Sua encarnação foi divinamente destinada para recuperar grande parte dos registros fundadores, transferindo essas informações para manuscritos escritos e textos sagrados, a fim de devolver este conhecimento espiritual do Cristo interno a toda a humanidade. Esse conhecimento incluía as origens verdadeiras das humanidades do planeta Tara, que se estendia de outros universos, e os relatos históricos da rebelião luciferiana e do cataclismo de Atlântida, como lhe foram diretamente dados pelos registros do fundador Esmeralda. A essa equipe, essência de Yeshua, incluía a sua esposa genética igualitária e 12 pessoas que agiam no papel de trabalhadores da grade para executar as frequências do arco-íris nas linhas lei da Terra. Eles foram organizados com a missão de ajudar a realinhar a rede da grade planetária e o sistema do portal planetário, para fora do controle dos invasores alienígenas. A missão espiritual era restaurar o alinhamento de volta aos humanos angélicos e aos verdadeiros representantes da consciência do Cristo na Terra. Quando os portais estelares finalmente se abriram durante o ciclo de ascensão. Essas informações altamente protegidas incluíam detalhes explícitos das matrizes para construir arquitetura de bastões e a equipe no Templário Planetário, chaves genéticas para abrir o Stargate ou Portal Estelar 11 e como obter acesso à fonte de energia de ponto zero necessária para recuperar o controle sobre o sistema de Stargate dos invasores alienígenas negativos. Esses dados detalhados foram mantidos em uma tecnologia específica que eles tinham acesso para transportar em uma pessoa física, mantida em um pequeno escudo de prata como disco. Em retaliação à missão Yeshua, o grupo Orion optou por invadir os territórios próximos ao quinto portal estelar e se infiltrar nessa região central, atualmente da Itália, a fim de criar as bases para o que se tornaria a Igreja de Roma e o Papado. Isso iniciou a invasão dos sóis negros na região, que construiu o mecanismo do controle religioso católico, que se tornaria o altar da máquina política e do sacrifício de sangue em todo o mundo, centrado na cidade do Vaticano. Este continua a ser um enorme poder e centro de controle global para os principais pilares do controlador da sociedade. Alguns dos ensinamentos e seus conhecimentos sagrados, traduzidos pela equipe essênia de Yeshua em volumes de manuscritos, foram roubados e eventualmente levados para a Sérvia e acabaram na Turquia. Esse foi o resultado de uma emboscada final em Amarna, que os tornou incapazes de completar sua missão. Os manuscritos e desenhos originais de alguns dos ensinamentos de Yeshua e suas traduções da equipe dos essênios, que estavam escondidos na Turquia, acabaram surgindo quando fornecidos aos poderes políticos e acessados pelo governante da época, o imperador romano Constantino. Esta linha do tempo é um importante evento desencadeador que gerou o movimento dos mecanismos mundiais de controle religioso e os dogmas de controle mental
relacionados que ainda estão em vigor até hoje. Concílio de Nicéia e os manuscritos essênios. O imperador romano Constantino ordenou aos seus bispos cristãos que organizassem a primeira conferência em coordenação com a Igreja de Roma, para promulgar um conselho para rever esses manuscritos essênios secretamente roubados. O primeiro concílio de Nicéia é o primeiro concílio mundial registrado da Igreja cristã em 325 d.C., que ocorreu na Turquia e foi presidido pelo imperador Constantino. A história nos diria que o propósito do concílio de Nicéia era criar declarações e cânones de crença doutrinária com a intenção de definir o que se tornaria as crenças cristãs fundamentais, estabelecendo o Credo de Nicéia. Por muitas centenas de anos, esses manuscritos sagrados da equipe de Yeshua foram posteriormente traduzidos, estudados e depois falsificados, editados e omitidos de revelar importantes conceitos espirituais, conforme estabelecido pelas decisões tomadas pelos poderes por trás do Concílio de Nicéia e pela liderança draconiana que tinha se infiltrado na Igreja de Roma. Contudo, esse concílio pôs em movimento a base permanente do dogma que seria usado para a tortura humana e sacrifício de sangue feito em nome de Deus. Algumas dos antigos relatos falsificados e verdades distorcidas foram originados das traduções feitas dos discos holográficos e mais tarde seriam recopiados e escritos em vários manuscritos e em várias línguas diferentes. A versão mais antiga dessa cópia da linha do tempo de Nicéia é o Codex Vaticanus, que é o mais antigo manuscrito grego do Novo Testamento, que está na Biblioteca do Vaticano desde o século XV. Esses manuscritos acabariam por formar os livros que mais tarde se tornariam a Bíblia canonizada. A Bíblia seria então usada para as motivações políticas dos governos e da religião organizada, para continuar a reforçar essas verdades parciais e crenças patriarcais estabelecidas pelos falsos deuses Anunnaki. Em todo o mundo, sob o pretexto de unir as igrejas cristãs através da doutrina escrita ordenada por Deus. Assim, o conteúdo original das primeiras traduções dos manuscritos escritos à mão e da variedade das primeiras Bíblias foi parcialmente extraído dos manuscritos essênios roubados que foram traduzidos diretamente por Yeshua. Como resultado das agendas genocidas em andamento, os grupos remanescentes de essênios foram à clandestinidade e esse conhecimento foi escondido e continuou a ser passado em segredo, como nas seitas cátaras. Alguns desses registros remanescentes estão dentro do conteúdo encontrado no Nag Hammadi, ao qual o público só recebeu acesso limitado às informações parciais. Os manuscritos do Nag Hammadi, que estavam em posse da igreja, foram embelezados com uma variedade de falsidades, preconceitos e edições contínuas, conforme transmitidas aos escribas humanos por entidades angélicas híbridas Anunnaki, principalmente do coletivo Geoviano. O coletivo Geoviano são os engenheiros dos implantes da crucificação e ajudaram a projetar a Bíblia com técnicas que se encaixariam na narrativa de sua religião violenta, baseada no sacrifício de sangue do Cristo. Tem havido quantidades inexprimíveis de edições, omissões e revisões feitas a partir das traduções desses manuscritos originais, que foram repetidamente copiados do hebraico, aramaico, latim e grego para uma variedade de idiomas e interpretações variadas. Os livros bíblicos e as doutrinas da Igreja
eram frequentemente encomendadas por uma variedade de bispos, sacerdotes, reis e governantes ao longo dos tempos, desde a missão de Yeshua Christus. Cada tradução sendo influenciada e adotada para se encaixar em suas próprias crenças pessoais, preconceitos e interesses unilaterais refletidos na demografia, na linguagem e na cultura ativa durante aquele período específico. Finalmente, depois de muitos anos de cruzadas e inquisições assassinas, o rei James ordenou que uma equipe de estudiosos trabalhasse na tradução inglesa da Bíblia cristã para a Igreja da Inglaterra em 1604, estabelecendo a forma hierárquica de poder dentro do processo de governança da Igreja no mundo. No entanto, isso permitiu que as pessoas comuns tivessem acesso para ler uma Bíblia. Anteriormente, a única maneira de acessar o conteúdo da Bíblia era através de um funcionário da igreja, que interpretaria o significado para sua congregação analfabeta. Além disso, esta tradução continuou a influência da Igreja de Roma em reforçar as crenças salvacionistas do sacrifício de sangue através da crucificação de Cristo, como exigido para a limpeza dos pecados da humanidade, e cumprindo esse propósito como sendo a razão por trás da existência do cristianismo. Na primeira metade do século XVIII, a versão autorizada da Bíblia de Rei James havia se tornado efetivamente incontestável como a tradução inglesa usada nas igrejas protestantes, anglicanas e inglesas. No início do século XIX, essa versão da Bíblia tornou-se o livro mais amplamente impresso da história. Hoje, existem centenas de versões da Bíblia em inglês e traduções para mais de 2.000 idiomas, nas quais cada indivíduo e congregação tem suas crenças pessoais, nas quais sua tradução bíblica revisada é a mais precisa e verdadeira, significando palavras que eles consideram ser diretamente de Deus. Assim, no geral, o texto escrito na Bíblia contém não apenas codificação da pura frequência dos discos holográficos originais, mas também contém uma mistura extremamente inteligente de verdades usada para contar mentiras, a fim de tornar a compreensão do conteúdo real tão confusa quanto fosse possível na interpretação feita pelo leitor ou adorador. A Bíblia é preenchida com uma variedade de táticas, verdades e mentiras, violência e dissonância cognitiva. Versões mais recentes tentaram fazer tentativas para tornar o conteúdo mais compreensível aos padrões atuais, mas essa informação ainda contém muitos sistemas de crenças distorcidos que provêm diretamente de influências anti-humanas que buscam escravizar a humanidade. O geoviano Anunnaki editou e distorceu informações roubadas dos registros do fundador original, que seriam apresentadas como histórias baseadas no medo, vagamente interpretadas a partir de eventos reais, descrevendo a invasão tecnológica alienígena negativa na Terra. Referências bíblicas clássicas do Antigo Testamento descrevem eventos tecnológicos reais da história anterior usados para aterrorizar a humanidade. Esses são apresentados sob a premissa de que esses eventos destrutivos e horripilantes aconteceram como resultado da ira de Deus contra os pecadores da terra. A Bíblia está repleta de vislumbres dos verdadeiros registros humanos angélicos da lei do que foram propositalmente distorcidos e invertidos para gerar sobreposições de consciência negativa, de medo, culpa,
e vergonha e intencionalmente subjugar a humanidade a acreditar que estão à mercê de um Deus negativo e vingativo. Muitos humanos se conectam às histórias da Bíblia a partir das memórias inconscientes profundas desses eventos trágicos que ocorreram na história humana ou durante vidas simultaneamente. Essas palavras escritas particulares descrevem memórias celulares que a alma humana lembra e se conecta naquelas linhas de tempo, como o conhecimento subconsciente de que nossa Terra sofreu um cataclismo trágico, inundação e subsequente invasão da cultura original humana avançada. O Deus negativo representado em religiões violentas é a máscara de um impostor alienígena que usa imagens horripilantes de fogo, enxofre e castigo, junto com um dogma mentalmente rígido para manter um controle estrito sobre a população da Terra. Se o controle religioso não funcionar, os guardas da prisão podem guiá-lo diretamente para o caixa do dogma ateísta e científico. Os textos falsificados das religiões influenciadas por alienígenas negativos têm programado muitas pessoas para julgar e condenar seus irmãos e irmãs, engajando-se em debates sobre qual religião ou Bíblia é a melhor representação de Deus. A religião organizada, bem como os dogmas científicos, foram intencionalmente armados para controlar a humanidade, espiritualmente oprimi-la para crucificar seu próprio Cristo interior em nome de um Deus falso ou um Deus da ilusão. Revelações e Apocalipse, isto tudo é o software Armagedon detalhado. O capítulo das revelações na Bíblia contém conteúdo zero dos registros fundadores originais, dos manuscritos de Yeshua ou das transmissões sagradas de Deus. As revelações do capítulo na Bíblia descrevem os detalhes distorcidos de ativação do software Armagedon pré-planejado no final do ciclo da ascensão, no qual diversas tecnologias alienígenas negativas são sequencialmente implementadas para causar destruição na superfície da Terra, a fim de servir à nova ordem mundial, objetivos da não-luz. O capítulo das revelações é uma matrix que descreve cada passo pretendido dos alienígenas negativos completando sua invasão da Terra, na qual os registros fundadores são totalmente destruídos e religiões organizadas e ateísmo são colocados em seu lugar. Isso deixa todo o sistema do portal estelar planetário sob domínio completo da configuração da não-luz e é chamado de adoração no trono geoviano Anunnaki. As 4 criaturas vivas ajoelhadas diante do trono mencionado em Revelações pertencem aos registros genéticos originais do fundador, na rede da grade planetária que contém o reflexo de sua imagem de consciência na Terra, que se liga diretamente a eles. As 4 criaturas vivas, o leão, a águia, o boi, o homem, são as mais poderosas redes de consciência do guardião fundador que estão interconectadas com todo o sistema de grade planetária e portal estelar. Elas são o grande leão branco, a vaca azul sagrada, a águia dourada e os 4 pilares do homem. Através da pretendida conquista gradual e dominação dessas 4 redes de grades planetárias específicas durante a Idade das Trevas, a intenção era matar e servir estas 4 criaturas vivas para serem forçadas a adorar o trono de Jeová de joelhos. O conteúdo gravado no texto bíblico das Revelações nunca foi uma parte das traduções originais dos registros do fundador ou do guardião essênio.
Em vez disso, foi usado como uma passagem da Bíblia codificada pela não-luz para instalar as sobreposições coletivas de consciência que instigam a manifestação do software Armagedon para incitar terrorismo, cataclismo e pestilência, implementadas para causar estragos na Terra, a fim de controlar completamente as linhas do tempo durante o ciclo da ascensão. Ativação da Ordem Esmeralda, recuperando a história humana. Guardiões recuperaram o acesso à zona de hibernação que continha a visão geral dos hologramas da inteligência artificial usados para projetar o código do Criador em falsas linhas do tempo. Hologramas falsos que usurparam o DNA da Ordem Esmeralda, que foi tomado durante o sequestro totiano que levou ao massacre dos essênios e programas de reprodução para hibridização alienígena em Nibiru. Essas tábuas esmeralda continham códigos para desconstruir todas as informações registradas do DNA do Sol Esmeralda, específicas para a equipe planetária e os esquemas dos átomos permanentes em todas as 4 rodadas planetárias que compunham o escudo tribal universal. Recentemente, a missão de reconhecimento da Ordem Esmeralda alcançou um crescente na obtenção de acesso a supercomputadores quânticos usados para carregar o código de DNA da Ordem Esmeralda, que está projetado em servidores de computador e transmitido através da inteligência artificial, que foi usado para criar estruturas de DNA da Ordem Esmeralda, da inteligência artificial em toda a Matrix, e que permitiu o sequestro do pessoal planetário e do princípio da mãe do raio azul. Enquanto equipes de guardiões recuperaram uma enorme quantidade de hardware em termos do maquinário alienígena usado para ativar esses hologramas de inteligência artificial, que executavam hologramas artificiais de Guardiões Esmeralda e projeções de códigos de DNA da Ordem Esmeralda, isso foi usado para tentar substituir todas as codificações orgânicas da Ordem Esmeralda, pervertendo a arquitetura em distorções controladas por totianos. Como resultados desses eventos, as estruturas da Ordem Universal e Melquisedeque Esmeralda Universal estão sendo devolvidas ao controle dos fundadores cristos, à medida que a matriz avatar do Logos Solar está sendo reconstruída e os sistemas de arco solar estão sendo ativados e aumentaram o suporte para a reconfiguração do sistema do corpo do Serafim Dourado. A restauração do modelo completo do corpo crístico do Serafim Dourado está reestruturando o centro do corpo de luz humano e o templo solar do coração interior. Este é o momento de recuperação dos reis solares, a recuperação dos reis do Madrigal, que perdemos ao longo das guerras, e outra etapa na recuperação de linhas históricas, a história humana orgânica das verdadeiras origens genéticas. Este evento resultou na recuperação de importantes reis do Grau Mad, que haviam sido capturados e sua consciência presa na terra pela não-luz, que estava colhendo partes do corpo do Cristo Universal. Limpar as linhas de tempo do massacre dos essênios em Nibiru, que resultaram na produção falsificada das tábuas esmeraldas e do hermetismo usados nas práticas satânicas de Bafomé, mantiveram o estatuto do rei Arthur da tribo 11 em consciência estagnada. O rei do Madrigal dormia. Como resultado das recentes ativações paladorianas e dos registros cósmicos da Ordem Esmeralda, sendo reparados do dano causado pelas traduções roubadas do disco holográfico,
usado nas linhas de tempo da inteligência artificial para erigir as mutações, a recuperação do corpo da consciência orgânica universal do Rei Arthur foi alcançada. Isso também tem conexões misteriosas que se relacionam diretamente com o próximo estágio de despertar a massa terrestre de Albion e as linhas da Rosa. Esta é uma grande vitória da família cósmica do Christus para recuperar o controle sobre as redes do Reino Unido. O Rei Arthur é um verdadeiro rei dos magos do grau e agora está reivindicando seu pilar do poder, o bastão universal e o cajado. As falsas versões e impostores que usavam sua genética não podem existir no mesmo espaço com sua majestosa presença, agora consciente e desperta no plano terrestre. Gratidão imensa. Este é o final da verdadeira história do planeta Terra. Por favor, pegue somente o que é útil para o seu crescimento espiritual. Filtre. E obrigada pela sua valentia e coragem em ser um buscador da verdade. Até o próximo encontro, né? E fique na luminosidade do caminho do seu coração. Por favor, seja gentil consigo mesmo e com o próximo. Gratidão imensa. Namastê. Assinado por Lisa René. Todas as informações estão no texto informativo deste vídeo. Gratidão imensa por você ter acompanhado até aqui. E, por favor, se você gostou, espalhe. Informação é luz. Gratidão e namastê.